Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, continuar aí os nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Estamos estudando do método. Quando Allan Kardec discorre sobre o método, ele está se referindo tanto ao método de argumentação, aí de elaborar raciocínios dentro da filosofia espírita, buscando as causas, sempre remontando as causas dos fenômenos da natureza, que é o que a filosofia busca, como também os métodos da ciência espírita. O objeto da ciência espírita não é o mundo material, é o mundo espiritual. Nós já vimos isso. Portanto, algumas circunstâncias, que são favoráveis aos experimentos das reações bioquímicas, químicas da matéria, elas nem sempre se aplicarão aos fenômenos da realidade espiritual. Então, é sobre isso que ele nos fala, e é muito importante estudarmos esses argumentos de Allan Kardec, porque ouvimos muito falar desse tríplice aspecto do espiritismo, que ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Lembrando que Allan Kardec... Oi, Magna, tudo bem? Magna? Oi, Magna, tudo bem? Já estamos aqui estudando o livro dos médiuns, nesse horário aí. Desculpa o atraso, tá? Imagina, 16 horas no domingo, temos que abrir esse espaço. Isso, Não é muito ótimo. fácil, né? Não é muito fácil. Então, estamos falando no livro dos médiuns, estudando do método que Allan Kardec propõe, para tanto para convencer as pessoas que buscam um entendimento da realidade do mundo espiritual, quanto para comprovar a existência do mundo espiritual. Então, nós estávamos falando aqui que, filosoficamente, a filosofia espírita vai buscar os argumentos que remontem às causas dos fenômenos da natureza, porém da natureza do mundo espiritual. E na ciência espírita, igualmente, se vai buscar as comprovações através de métodos que não serão os mesmos métodos, ou nem todos os métodos utilizados para observação, comprovação, análise dos fenômenos da matéria, que são muito mais fáceis de serem observados, porque são mais visíveis, são mais próximos dos nossos sentidos, diferente, evidentemente, da realidade do mundo espiritual. Então, determinadas experiências que fazemos no mundo material não é possível que se faça no mundo espiritual. Então, é algo que nós temos que ter em mente, especialmente aqueles que desejam compreender esses fenômenos, sem ideias já pré-concebidas. Como, aliás, nós vimos ontem, os assuntos eles se encadeiam. Nós vimos ontem, no nosso estudo do céu e inferno,
essas análises do comportamento do ser integral após a morte do corpo, como que isso pode ser observado, como que se dá, né? Muitos filósofos materialistas que só conseguem elaborar raciocínios dentro do mundo material, da química, da física, da bioquímica, da biofísica, porém num nível ainda bem grosseiro, eles vão ter grande dificuldade para raciocinarem filosoficamente numa outra dimensão, principalmente se não conquistaram ainda em si uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, e que lhes permita um pouco de humildade, mínima de humildade. Sem humildade, sem deixarmos de lado a nossa arrogância, nosso orgulho, nós vamos ter realmente essa grande dificuldade de compreender a natureza, né, do mundo espiritual, da dimensão espiritual. E é uma natureza mesmo, né? Está tudo dentro das leis da natureza. Então, vamos começar aqui compartilhando o livro dos médiuns, naquilo que nós estamos vendo. Então, aí está, do método, isso que nós estamos vendo. E na nosso último domingo, nós... hoje é o contrário, vou ter que botar minha cachorrinha para fora, um minutinho. Quer sair? Desculpem. Então, o Kardec, ele nos faz uma afirmação muito forte ao falar dos métodos de convencimento das pessoas para as realidades do espiritismo e os níveis em que as pessoas acabam se convencendo e se fixando enquanto se qualificam como religiosos espíritas. Ele, então, cria, a partir do Livro dos Médiuns, ele cria tipos de espíritas que se convencem, mas que eles ficam fixados numa dimensão. Alguns só estão interessados nos fenômenos, né, nos fenômenos mediúnicos, só estão interessados em revelações, né? E ele, então, diz que faz essas classificações, são várias, e ele nos fala que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão, essa é a missão do verdadeiro espírita. Então, aí nós vamos entrar naquela fala de Jesus, que é do fazer, né, da atividade, da experiência. Porque quando nós dizemos que a expressão amar ao próximo como a si mesmo, né, como a ti mesmo, ela vem da lei antiga, ela vem mesmo da lei antiga,
Ela se encontra lá no Levítico, e Jesus transcende esse amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele dá uma orientação, sim, que é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, aí já é até um pouco diferente dessa relação de sentimento. É algo da atividade. É algo do sairmos da nossa zona de conforto e irmos na direção do outro. Isso não significando que estamos nos amando profundamente. Ele está falando de um fazer o bem. Por que é importante fazer o bem? Os espíritos dizem fazer o bem na medida das nossas forças. Em momento algum, eles dizem que nós temos que estar nos amando, estarmos saudáveis, estarmos felizes, para então fazer o bem. É toda a codificação, ela está em cima desse fatiere, né, do fazer, da atividade, da experiência. E aí Kardec diz isso, o verdadeiro espírito jamais deixará de fazer o bem. Então, quando Jesus fala, fazei ao próximo tudo aquilo que desejáveis fizessem para vós, veja, não significa que está sendo feito para nós. Podemos estar em grande carência de cuidados, grande carência afetiva. E normalmente estamos. Normalmente estamos no grande deserto. E é quando nós mais temos que fazer o bem, que lenir corações aflitos. Né? Por quê? Porque quando estamos fazendo, mesmo, como diz Paulo, com os joelhos desconjuntados, com os pés sangrando, veja, é uma situação de extrema dor. Mesmo assim, temos que estar em atividade. Paulo diz que ele trazia um espinho no peito. O que é um espinho no peito? Espinho no peito é um estado de depressão muito grande. Quem já sofreu depressão relata isso, que é como se tivesse algo cravado no peito. Tanto que a pessoa em depressão, ela se curva. Ela fica curvada. Ela respira, ela sente uma dor no peito, né? Todos nós já passamos por esses momentos, ainda que não sejam longos, mas já passamos. Então, repetindo, né? Na lei antiga está amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você vai se amar, mas não é isso. Nós temos que transcender isso. Até porque nós outros, a maioria de nós, somos espíritos exilados na Terra. E essa dor interna é do próprio exílio. Nós não vamos conseguir superar essa dor a não ser trabalhando pelo progresso da Terra, a não ser fazendo o bem na medida das nossas forças. Está no livro dos Espíritos. Porque o mal que decorra de não termos feito o bem, todo o bem que podíamos, o mal que decorre disso, será contado a nossa responsabilidade. Porque a nossa missão é essa. Essa é a missão do espírita. A pessoa pergunta, qual é a minha missão aqui na Terra? Qual a minha tarefa? É essa aqui, está escrito, Livro dos Médiuns. E isso é repetido depois no Evangelho, que é quando Allan Kardec, no Evangelho, ele nos apresenta a religião espírita. E ele foi extremamente criticado,
enquanto ele elaborava o Evangelho segundo o Espiritismo, pelos acadêmicos, pelos homens de ciência. Muitos amigos dele ficaram contra ele, o difamaram, o injuriaram, para que ele não publicasse o Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que no Livro dos Espíritos está lá, filosofia espiritualista, é isso que está escrito, frontispício do Livro dos Espíritos. E depois há uma definição de que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma ciência. Com o livro publicado do Evangelho segundo o Espiritismo, então, ali nós podemos perceber que esse conhecimento filosófico e científico trouxeram para nós consequências morais importantes, e essas consequências morais de raciocinarmos, levando em consideração a existência do mundo espiritual como causa de muitos fenômenos, utilizarmos métodos científicos para comprovarmos a existência do mundo espiritual. Ao elaborarmos esses raciocínios filosóficos, científicos, isso trouxe consequências morais irresistíveis, que é entrarmos numa faixa da religião. Então, agora, aqui a partir do item 31, do método, nós estamos só para lembrar, tá? Livro dos Médiuns, do método, item 31 já. Para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, ou seja, a ciência que estuda as leis da matéria, né? Preciso fora passar revista a toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples, para chegar sucessivamente aos mais complexos. Então, é isso que ocorre na ciência ordinária, né? Pega-se os fenômenos, sai do mais simples para o mais complexo, para ir comprovando os fenômenos, né? Isso na ciência da matéria. Ora, isso não é possível. Porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental, como se faz um curso de física ou de química. Não tem laboratório de química? Não tem laboratório de física? Qual seria o laboratório da ciência espírita, né? De comprovação da realidade espiritual, né? Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular seus efeitos. Veja, você pega duas moléculas, H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, passa uma corrente elétrica, você terá água, uma molécula de água. Sempre será assim, né? Então, é possível, muitas vezes, modificar os efeitos. E ao conhecermos, então, as composições da química, como que os átomos se aglutinam, conforme vamos estudando, né? Química, física, biologia, nós vamos avançando cada vez mais nas causas de inúmeros fenômenos. E podemos interferir nos efeitos, regular os efeitos desses fenômenos. Colocar açúcar na água, fazer água doce, né? Então, é isso.
Nós sabemos hoje, como até vimos ontem, que quando oramos próximo de um recipiente com água, aquela água fica magnetizada e ela já foi fotografada e já se viu que os cristais dela assumem uma forma bela. Mas ainda não sabemos regular esse efeito. Nem sempre ele se produz dessa maneira, né? No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos, que são os espíritos. Então, nós vamos dar ordem para os espíritos: olha, nós queremos que agora vocês façam isso. Não podemos, porque eles são livres. Eles podem produzir um fenômeno durante um certo tempo e depois eles cansam daquilo, não vão mais fazer aquilo. Vão fazer outras coisas, eles não estão subordinados aos nossos horários, nada. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Então, nós temos que ficar muito mais nessa postura de observadores. E usar o nosso raciocínio, nossa mente racional, para irmos fazendo conexões adequadas. Como que aquilo se deu? Como que aquele espírito escreveu aquela poesia na mesma forma, né? Na mesma métrica, no mesmo ritmo que ele escrevia quando estava encarnado e escreveu por outra mão. Como que isso se deu, né? Pegamos o livro Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier, onde ali estão a maioria dos escritores brasileiros, cada um escrevendo suas poesias, suas crônicas, e de acordo com exatamente como eles faziam, né? Eles conseguem ser identificados, seus escritos, e através de um médium, ao ponto de que, sobre o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro que o Chico Xavier escreveu, ser dito que se ele assumisse a autoria daqueles escritos, ele sozinho poderia ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Mas ele nunca disse que foi ele. E as respostas que Allan Kardec recebia também, através de médiuns, duas meninas, 14 anos, duas jovens, que não tinham conhecimento científico para responder aquelas questões. Senhora Pleine Maison também, e várias outras pessoas que traziam para ele respostas de questões que estavam na mente dele, ele ainda não tinha formulado a questão, os espíritos mandavam a resposta para ele. Então, aí é o método da observação, que é um método científico. Existe esse método na ciência. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone de os obter à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Então, uma pessoa que fala assim, olha, nós vamos sentar aqui agora e nós vamos receber uma mensagem de um espírito X, ele está blasonando, né? Ele está sendo imprudente, ele está mentindo. Porque depende do espírito.
Se o espírito quer ou não, se é possível ou não, às vezes não tem circunstância, né? Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Então, depende do tipo de mediunidade. Nessa faculdade, é a faculdade mediúnica. E a faculdade mediúnica, ela varia. Ela varia, inclusive, de acordo com o estado de saúde do médium, das emoções que ele está. Às vezes ele não está muito bem. Entenderam? Então, como isso aqui, ela varia ao infinito. Existem infinitas modalidades mediúnicas, né? E ela, a mediunidade, ela é um atributo da alma, né? Do espírito encarnado. Ela está no corpo. Há uma relação direta, lógico, do perispírito, mas o corpo é o veículo mediúnico. É ele, corpo, que vai fazer as traduções daquilo que vem do mundo espiritual para o mundo material. É o corpo que traduz através de faculdades próprias que variam ao infinito. Os inúmeros tipos de mediunidade, né? Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade. Porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. E, gente, nos dias de hoje é menos ainda. Porque eu sempre repito que o exercício da mediunidade, ele se tornou tão patrulhado, né? Tão patrulhado assim, ele se tornou, vamos dizer assim, tão reprimido. A pessoa chega no centro espírita, ela já com a mediunidade aflorada, sofrendo, mas ela não é aceita em reunião mediúnica. Ela tem que ficar fazendo cursos intelectuais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Curso de passe. Pararam para pensar? Fazer curso de passe. E então ela não consegue ciclar aquelas energias e aí ela vai reprimindo. E ela acaba se tornando um cego espiritual, né? A mediunidade dela tão reprimida que ela não consegue, ela trava, não consegue mais. O meio, aliás, muito simples. Então, ele fala assim, né? Você teria primeiro que ter uma coleção completa de médios, cada um, porque, inclusive, tem a questão da afinidade magnética do espírito com um médium. Às vezes o espírito que está ali é um parente querido seu. É uma mãe, um pai, um filho, mas você não percebe, porque você não tem afinidade magnética, afinidade mediúnica
mesmo que você seja um médium muito potente. Ao passo que uma pessoa que nem conheceu teu pai, nem viu nada, tem uma afinidade magnética e fala, olha, estou percebendo a presença de um senhor assim assado, tal, está dizendo que é teu pai, né? Está dizendo que é teu avô. Quantas vezes, não é? Então, veja, existem muitas variáveis nas leis que regem os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, que nós desconhecemos ainda. Nós estamos assim no beabá. Né? O livro dos médiuns nos traz muita revelação, muita coisa. Mas nós temos que acompanhar a ciência espírita, que está evoluindo também para entendermos a mediunidade no seu aspecto orgânico. Né? Então, o meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria, estudando, né? Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante vem a conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresente, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo, aquele que queira fazer isso sozinho, sem acompanhamento, sem orientação. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Agora, isso aqui não significa que a pessoa tenha que fazer aqueles cursos que duram anos. Ele tem que aliar a parte, vamos dizer aqui, né? A parte do conhecimento, dos estudos, a experiência. Então, ele tem que unir estudo intelectual e prática. Ser concomitante, entendeu? Talvez algumas orientações, 1 mês, 2 meses, para quem está chegando, mas pelo menos na reunião já deixar no final um tempinho ali para a pessoa já ir pelo menos aprendendo, fazer uma concentração, tal, né? Senão ele vai se perturbar, ficar só ali estudando, sem prática nenhuma. Ser-nos-á difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco. E quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos, e só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção, quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio. Quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido. Então, há muitos que, diferentes de Tomé, não precisaram ver para crer. Mas é porque já são almas mais prontas. Basta-lhes o raciocínio filosófico. Elas raciocinam filosoficamente, buscam as causas e acreditam nas causas, diferente do filósofo materialista, que quando se traz uma explicação daquele fenômeno, como ele é arrogante e orgulhoso, ele vai dizer que não, que aquilo ali é alucinação. Ele explica por uma forma
que é muito mais complexo do que... Fala, Magna. Meu amor, eu passei por meus amores, né? Eu passei por uma experiência há uns anos atrás. Estava sendo velado um sobrinho neto meu. E ele, um menino de 18, 19 anos, sei lá. E ele, durante o velório, que eu fiquei presente, né? Apesar que hoje eu não faço mais isso, é, é, eu vi passando. Quando ele faleceu, ele estava de cabelo cortadinho, batidinho, né, todo. E eu vi passando como eu vi a última vez. E ele falava assim: não vou, não quero ir, não vou, não quero ir, eu não vou. Esse menino foi velado durante 36 horas. E ele, uma coisa super incomum, né? Problema com o documento lá. Ele morreu de acidente. E quando passou o tempo, que passou o eu não tive condições de conversar com ele. É, eu não tinha, não sei se eu vou falar experiência, eu não conversei com ele. Ele passou 3 vezes e falando, eu não vou, eu não quero ir, eu não vou. Que a morte dele foi muito estúpida, ele quebrou o pescoço no acidente de carro e morreu. Aí, depois que passou um tempo, bastante tempo, eu comentei com um médium, sabe? Que por acaso era a avó do rapaz. Ninguém acreditou em mim, ninguém. Aí o que, que eu fiz? Não toquei mais no assunto, sabe? Eu tentei durante 2 vezes, sabe? Já tinha uns 3 meses que ele tinha falecido, e um ano depois eu voltei a conversar com a pessoa e contar para ela o que tinha acontecido. É, ela não, ela me olhou com um olhar de incredulidade, sabe? Hum. E olha, eu tenho certeza que eu não sonhei. Eu estava no velório, eu ia sonhar no velório de manhã. Hein? Tinha sido uma noite muito penosa, mas eu estava consciente, muito consciente. E muito traumatizada também com o falecimento dele. Foi num carnaval. Então, ninguém acreditou em mim, sabe? Então, nunca mais toquei no assunto. Nunca Nem a mais. médium? Não, não acreditou. Pois é, para você ver, né? Os próprios médiuns acabam, às vezes, fazendo isso com um colega. Isso acontece, Magna, dentro da reunião mediúnica. O médium está dando uma passividade, o outro está pensando, será que é verdade? Será que é um animismo? Será que tem um espírito aí mesmo? Né? E isso interfere. Por quê? Porque se fez isso, sabe, com a mediunidade, e isso eu não tenho a menor dúvida que é coisa que vem da região das trevas, que é para realmente criar uma cisão, assim. Hoje, talvez, a maioria dos centros espíritas é onde menos se tem experiência mediúnica, porque é só para algumas pessoas, os iniciados, e, enfim, né? Há uma grande dificuldade, porque há um grande medo da pessoa, sei lá o quê, enganar, da pessoa, sabe? É algo surreal mesmo, né? E com isso, se foi perdendo a espontaneidade, a pessoa acaba fazendo igual você, não fala mais, ela fica quieta, né? Então, O que me acontece hoje eu não comento. Não comento. especialmente dentro do centro espírita, porque fora do centro espírita, as pessoas que não são espíritas, elas vêm nos perguntar as mais variadas coisas. Mas E eu você, procurei, realmente foi um centro espírita, que é o Paz e Harmonia, né? então, Desculpa eu citar o nome, mas é porque. Mas já passou, eu não tenho mágoa, não tenho ranço, não tenho nada. Foi uma uhum. coisa minha que eu não soube resolver na hora, porque eu deveria ter conversado com ele, concorda?
Eu poderia ter conversado com ele. Poderia, mas eles certamente estavam parados e ele certamente estava conversando com alguém que estava na dimensão ali dele, sabe? Entendi. Certamente. Então, o fato que você ouviu, né? E ele não necessariamente, ele pode não ter visto você. Ele falou com você ou não? Não, ele foi passando E falando, e falando, assim, um pouco distante do caixão, né? do caixão, e ele foi passando e falando, assim, não vou, não quero ir, eu não vou. Uma fisionomia que eu prestei bastante atenção, de muita revolta, porque, assim, foi um falecimento, o carro estava cheio e só ele faleceu. Ele quebrou o pescoço e só ele faleceu. Morte violenta, né? Uhum. No sábado que vem, nós vamos falar sobre mortes violentas, né? Então, o espírito, ele não aceita mesmo a morte violenta. E ele é comum que eles digam isso é muito comum. E ele provavelmente não estava falando para você que acessou a realidade dele, sabe? Você acessou o que estava acontecendo naquele momento, talvez até para fazer prece, saber como que ele estava, né? Então, é isso. Agora, veja, o método é da observação. Você observou um fenômeno, você vai numa casa espírita e fala. E as pessoas não acreditam? Quem é que vai acreditar? Fala para mim. Ninguém vai acreditar se na casa espírita. Uma outra amiga também me falou que aconteceu um fenômeno de efeito físico no carro dela, enquanto ela estava indo para o centro espírita. Quando chegou no centro espírita, ela contou, né, e falou, explicou, e enquanto ela falava, ela percebeu o olhar de incredulidade dos companheiros, achando que ela estava mentindo, que ela estava inventando, dentro do centro espírita. É arrogância, sabe? A arrogância das pessoas, infelizmente. Ela falou, Márcia, companheiros de longa data, a gente falando, e você via que eles assim, nem aprofundaram, não perguntaram nada, sabe? Só ouviram que nós falamos, já pularam. Porque foi um fenômeno diferente, né, que aconteceu com ela e com o marido, e eles queriam, assim, discutir mais, entender melhor. Ninguém tinha uma resposta pronta para aquilo. Aí eles só ouviram e já pularam, foram para outro assunto. Então, qual é a escola? Onde que nós vamos estudar isso, né? Ficar sozinho na experiência, não é? Então, ele diz assim, que o melhor método de ensino espírita, né, é se dirigir àquele que ensina antes a razão do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Mas como que você vai estudar um fenômeno se quando você vai falar sobre ele as pessoas te cortam? Não analisam racionalmente aquilo. Já concluem que aquilo não é verdade, né? Deixa eu ver aqui até onde que nós vamos. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Mas vamos combinar que nos tempos atuais nós já temos a doutrina toda codificada. Nós já temos o livro dos Espíritos, nós já temos o livro dos Médiuns, nós já conhecemos os fenômenos das mesas girantes. E esse conhecimento,
intelectual, nós fazemos ele rapidamente. Não é 1000 anos ficando lá, 2 anos de curso, não é isso. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque ler e compreender, então aqui não se trata daquele que é médium e que chega a doutrina, chega no centro espírita, médium ostensivo, necessitado de compreender a sua mediunidade, de exercê-la, porque ela é uma experiência, né? Então, aqueles que chegam, então, sim, aí é o estudo mesmo, né? Longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Sim. Dando maior atenção ao fundo do que à forma, vem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia, que só ela resolve problemas até hoje insolúveis. Sim, aqueles que se convencem pelo raciocínio filosófico, com certeza, não é o médium sofredor. Ele lê, ele chega à doutrina espírita pela via do conhecimento. Ele deseja esclarecer-se. Certo? Mas tem aquele que vem pela dor, que vem pela obsessão. Como que faz com esse? Né? Nós vamos esclarecê-lo? Claro, mas ao mesmo tempo atendê-lo, porque ele está dando passividade dentro de casa, está dando passividade na fila do banco, no trabalho, às vezes está até internado em algum hospital psiquiatra, como se fosse vítima de alucinações. Como que nós vamos atender essa pessoa? Nós temos que ter, lógico, conhecimento, temos que ter fibra moral, autoridade moral, né? E o centro espírita tem que estar preparado para atender aquele que chega. E aquele que chega é de outras regiões. Ele é médium, trabalhador, não está obsedado nem nada, mas é um trabalhador da doutrina. Está com décadas de trabalho mediúnico e chega no centro espírita e não encontra. Ninguém deixa ele ir para a mesa mediúnica. Não deixa. Não deixa nem dar passe, às vezes. Então, isso daí está errado, né? Quando Kardec está escrevendo o Livro dos Médiuns, ele tinha escrito o Livro dos Espíritos. Hoje, nós temos as 5 obras. Hoje, nós temos toda a literatura subsidiária dos contemporâneos de Allan Kardec, né, que são os clássicos. Nós temos toda a obra mediúnica subsidiária, que é Chico Xavier, os médiuns da Europa, muitos, os cientistas daquela época, né? Médiuns do Brasil, Peixotinho fazendo materializações, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira. Meu Deus, é muito conhecimento. Toda a internet, palestra de toda a ordem. A pessoa só não aprende se não quiser. Aí não adianta, ela não quer. Mas se você é alguém
e que chega com uma dúvida, aconteceu alguma coisa e chega no centro espírita, o centro precisa te atender, né? Então, ele diz aqui, né? Só ela, né, a filosofia, apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Então, nós temos que entender que a ciência espírita, ela está unida à filosofia, é uma filosofia científica, como deve ser a filosofia, né? O pensamento filosófico científico. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Por isso, o espiritismo é filosofia, ciência e religião. Porque explicados os fenômenos filosófica e cientificamente, nós precisamos fazer as deduções morais. Nós precisamos ver as consequências morais desse conhecimento. De saber que somos imortais, que a mediunidade existe, que existe a comunicação, como a alma está. Hoje nós já temos todo esse conhecimento. Então, tem que ter consequência moral. Fora da caridade não há salvação. É a prática da caridade. É a prática do bem. Por isso que o espírita verdadeiro não deixará de fazer o bem. Ainda que ele esteja sofrendo, não esteja conseguindo se amar como deveria. Tem que fazer o bem. Quem quer que reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. Sim, porque mediunidade, gente, não é manifestação de espírito, pura e simplesmente. Aliás, manifestação de espíritos significa um percentual muito pequeno dos fenômenos mediúnicos. E no centro espírita pouco se estuda do fenômeno mediúnico enquanto os seus impactos no organismo, né? As manifestações a corroboram os nossos estudos, confirmam, porém não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele. Olha, isso que aconteceu com você. Você foi falar, você foi repelida. Mas se fosse um observador criterioso, ele teria conversado, tentado entender. O observador criterioso não as repele, como aconteceu com a nossa outra amiga lá, que foi contar... Eu só queria entender, sabe, querida? Eu só queria entender e não consegui entender. Então eu levei pelo lado assim. Aconteceu comigo, não aconteceu? Então, se as pessoas não acreditam, posso fazer nada. Pois é, mas é uma coisa, é uma humilhação que se faz ao companheiro de ideal, é uma humilhação, sabe? Porque humilhar é isso, é você diminuir a pessoa, né? É você diminuir, falar que aquilo que ela está falando... Não é verdade. Não é verdade, não acredita, não é desse jeito. Mas fazer o quê, né, amor? Fazer o quê? É uma forma também de nós também evoluirmos, né? Vai aguentar, né? Suportarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos da nossa paciência. Ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis. Olha só, o observador criterioso não as repele. Ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo e conexão às ideias. Conexão de ideias é utilizar a nossa inteligência racional, fazermos as conexões, né? É a filosofia, né? Filosofia. Então, é isso. Vamos encerrando nosso estudo do Livro dos Médiuns por aqui. Deixa eu só marcar
onde paramos, né?